Ao vivo. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Cristiane Vieira Machado, sou pesquisadora do Departamento de Administração e Planejamento da Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz. Estou aqui coordenando essa sessão de lançamento do livro Política de Controle do Tabaco no Brasil, de Leonardo Henrique Fortes, esse livrinho aqui que depois ele vai exibir para vocês. É um grande prazer para mim estar aqui, esse congresso que tem sido muito intenso, muito emocionante, muito potente desde a sua abertura, né? Todas as atividades que eu acompanhei têm sido muito boas, muito ricas em termos de debate, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo uma conjuntura muito delicada da pandemia de Covid-19, que se configura como uma crise complexa, multidimensional, com muito sofrimento, muitas perdas de vidas, né? Que nós vivendo no momento, passando por essa situação, mas é importante estarmos juntos nesse congresso para reafirmar a defesa do Sistema Único de Saúde, das políticas sociais abrangentes, de uma ciência que esteja a serviço da vida e do bem-estar dos povos, né? É um prazer aqui estar nessa sessão também de lançamento do livro do Leonardo. O Leonardo fez doutorado no programa de pós-graduação em saúde pública da ENSP Fiocruz, no qual eu sou docente. Eu tive o prazer de orientá-lo junto com a professora Silvana Turci, que é do Centro de Estudos do Tabaco, também da ENSP Fiocruz. E Leonardo fez uma trajetória muito bonita no doutorado, fez um trabalho de pesquisa muito consistente, muito abrangente, relevante, com uma pesquisa extensa, documental, entrevistas, analisou análise de dados secundários, né? Fez uma tese que foi contemplada, então foi reconhecida como de alta qualidade ao ser contemplada com o Prêmio CAPES de Teses, primeiro lugar no Prêmio CAPES de Teses da área de saúde coletiva no ano de 2018. Foi essa pesquisa que deu origem a esse livro, que apresenta para a gente a trajetória dessa política nacional de controle do tabaco, que é um exemplo de política muito bem sucedida no Brasil, reconhecido internacionalmente, né? E o Léo traz um trabalho, então, muito vigoroso, em que ele explora algumas dimensões da construção e da implementação dessa política, que não são só relevantes para compreender os desafios do controle de tabaco em si, mas também do ponto de vista metodológico, trazem aportes, contribuições para a área de análise de políticas públicas de forma mais geral, tá? Eu vou só tecer umas considerações gerais antes de passar a palavra ao que ele é que vai falar mais nesse espaço, né? Mas o fato de que o livro dele traz contribuições para pensar a relação entre políticas nacionais e cenário global, aí olhando para o caso do controle do tabaco, mostra essa relação internacional-nacional de uma forma muito interessante, traz também elementos para pensar uma economia política da política pública, na verdade, no caso da política de controle do tabaco, olhando as relações entre economia e área social, as relações, as tensões, as articulações, como isso se dá, visto que o tabaco, a economia do tabaco mobiliza uma série de interesses, né? Desde a produção do tabaco até a sua comercialização. Então, tem uma série de implicações, isso dos pontos de vista da construção da política pública, né? E, por fim, traz elementos também muito interessantes para analisar aspectos da construção e implementação dessa política no que diz respeito às relações entre atores do Estado, da sociedade civil, a forma como essas articulações se deram, né, e quais são os fatores, então, que teriam favorecido o sucesso dessa política, de um lado, e que se colocam como ainda dificuldades, obstáculos para que avanços adicionais sejam alcançados de outro. Bem, essas são minhas palavras introdutórias, dizer que é um prazer aqui estar com o Leonardo mais uma vez, assim como foi muito bom orientá-lo e poder acompanhar esse trabalho que deu origem a 4 artigos científicos, né? Além desse livro, publicado pela editora Fiocruz, e aí eu queria também aproveitar para agradecer a toda a equipe da editora Fiocruz, que esteve envolvida na produção desse livro, as pessoas também que contribuíram com quarta capa, o José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde, contribuiu com a quarta capa do livro, além de ter sido um dos entrevistados, enfim, os vários entrevistados
Ricardo, um trabalho realmente que tem uma riqueza muito grande. Vou, então, passar a palavra para o Léo para que ele possa falar sobre o seu próprio trabalho. Obrigada, Léo, está com você. Obrigado, Cristiane. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, divulgando novamente o nosso livro. A gente, passando por essa pandemia, a gente ficou na incerteza se ia conseguir, de fato, ter um lançamento para o livro, E a gente está conseguindo concretizar isso no Congresso da Abraço, que foi justamente que a gente idealizou, já que o livro foi publicado ano passado, juntamente com a data comemorativa 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, mas pela pandemia a gente não conseguiu fazer o lançamento ideal. Fizemos algumas participações em lives, até contando com a participação do ministro da Saúde, o ex-ministro Temporão, a nossa ex-chefe do secretariado da Convenção Quadro, doutora Vera Costa, enfim, algumas referências no controle do tabaco. Isso no ano passado. Então, estamos aqui. Então, mais uma vez divulgar esse livro, que, com muito orgulho, ele foi a concretização da minha tese, passando por toda a dificuldade de conseguir um projeto de pesquisa para fomentar essa tese, e aí conseguindo consolidar a tese, e foi através de um modelo com artigos científicos. A gente estruturou os resultados em 3 artigos científicos, então ficou muito bacana. E aí, a partir da defesa em 2017, veio o prêmio CAPES de tese, de melhor tese em saúde coletiva daquele ano, e isso aí me fez reforçar o compromisso de atender o pedido da banca de consolidar a tese num livro, justamente porque através do livro eu não tenho que é que a gente está aqui debatendo, A gente expande a divulgação do tema, a gente expande a forma de dialogar o que a gente pesquisa. Então, eu vou passar aqui rapidamente um destaque, o que a gente aborda no livro, depois eu vou até mostrar ele virtualmente, porque ele está disponível tanto na forma física, e na forma digital. Tá? Então, o livro, ele basicamente ele apresenta a trajetória da política contra o tabaco entre 86 e 2016. A gente escolheu essa faixa temporal porque 1986 representa ali um grande marco legislativo que define o Dia Nacional de Combate ao Fumo, 29 de agosto, foi através de uma lei daquele ano, e 2016 foi até onde a gente conseguiu acompanhar a política. E, coincidentemente, foi justamente uma data ali onde a gente teve uma grande inflexão na continuidade democrática do nosso a partir de 2016, alguns pontos de inflexão que a gente pode considerar apenas um impeachment, alguns consideram um golpe, alguns o fim da democracia como estava se dando nas últimas décadas, e justamente isso repercutiu muito na própria política no controle do tabaco. Então, coincidentemente, esse marco 2016 foi um marco importante, porque a partir daí, sem dúvidas, uma nova análise merece ser conduzida em relação à política contra o controle do tabaco. Tá? Então, eu queria destacar aqui alguns pontos fortes que a gente observou nessa trajetória, que definem uma política de saúde bem-sucedida. O controle do tabaco no Brasil a gente pode considerar uma política bem-sucedida, pelo menos até 2016. E aí eu defino aqui 3 eixos importantes. Um é a questão do cenário internacional. O segundo ponto é a trajetória da própria política, como ela foi desenhada ao longo desse período. E o terceiro ponto é a sua coordenação governamental. O primeiro ponto, forte da política, o cenário internacional, a gente constatou o prestígio da política brasileira no cenário internacional. O Brasil, no primeiro momento, ele foi uma mola propulsora para a política internacional, a nossa Convenção Quadro do Controle do Tabaco, é um tratado internacional, o primeiro e único tratado sob os auspícios da Organização Mundial da Saúde, envolve praticamente todos os países do mundo, e ele foi criado em 2003, e o Brasil já trazia ações e medidas em relação ao controle do tabaco bem antes, já na década de 80. Então, o Brasil foi muito importante no processo de criação desse tratado. E a partir do momento que o tratado é entrado em vigor, o Brasil se beneficia dessa comoção internacional, dessa articulação, podendo reforçar sua política
que já vinha sendo implementada antes. Então, o Brasil ele é até considerado como uma vanguarda, né, nesse processo político de saúde, que infelizmente a gente viu o Brasil perder muito espaço ultimamente, mas ele pode ser considerado, sim, vanguarda nesses processos políticos, muito em função da sua inserção nas políticas de saúde. O controle do tabaco fortalece essa análise. Tá? E aí, é importante destacar que em 2014, diante até desse prestígio internacional que o Brasil tem, a chefe do secretariado foi uma brasileira, né, que ficou ali durante alguns anos, saindo ali em 2017, 2018, não me recordo exatamente, a doutora Vera Costa, demonstrando a importância do Brasil nesse cenário, né, o maior alto cargo da política internacional contra o tabaco ocupado por uma brasileira, uma professora da Fiocruz, uma sanitarista, médica sanitarista, trabalhou no INCA também e foi uma das precursoras de toda essa trajetória no Brasil na década de 80. A gente, observando a trajetória da política, a gente observa alguns elementos importantes que podem subsidiar, né, a análise de qualquer outra política de saúde. A gente observou nos primórdios, a gente observa que o tabagismo no Brasil, inicialmente visto apenas a questão mesmo da prevenção e tratamento da doença, ele começou a alavancar as evidências científicas na década de 70 e 80, e isso foi criando uma robustez para a política. E a partir daí a gente começou a ter um arcabouço legal a partir dos anos 90, se consolidou nos anos 2000, tendo principalmente a liderança do Ministério da Saúde através do INCA. Na década de 90, a Anvisa também se juntou a essa liderança, fortalecendo a política. E, é claro, sempre trabalhando de forma descentralizada pelo SUS, nos estados e municípios, como a gente está vendo hoje no combate à pandemia, como a descentralização, o compromisso dos gestores federados, né, os governadores, prefeitos, as suas secretarias, são determinantes para a gente alcançar as políticas que são descentralizadas. E também é importante destacar que nessa trajetória foi consolidada uma coordenação intersetorial, desde a década de 90, ali quando foi iniciado o debate para a Convenção Quadro contra o Tabaco, e o Brasil cristalizou isso através da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro, em 2003. E essa comissão que está firmada até hoje, né, na coordenação da política, e tem como grande protagonista o INCA como secretaria executiva. E aí, a partir do que a gente observou, importante a gente destacar alguns desafios, né? A política, ela conseguiu avançar muito nos seus vários aspectos. Eu posso enumerar alguns aqui. Algo que chama muita atenção, a questão do tratamento do tabagismo, é algo que se consolidou de forma descentralizada, principalmente na atenção básica em todo o país, né? São programas atendendo os fumantes, tendo um acompanhamento permanente. É algo que a gente tem que estar sempre observando a qualidade, a capacitação dos profissionais, mas é algo muito bem coordenado pelo INCA. Tem a questão dos preços impostos, que a gente conseguiu avançar também numa taxação exemplar no Brasil, um preço mínimo, uma configuração do preço mínimo de maço de cigarro, mas é algo que fica defasado porque merece uma atualização das legislações, né? Inclusive é isso que a gente debate, que é importante a gente aumentar a tributação dos cigarros e aumentar o preço mínimo desses produtos. Também a gente avançou muito no campo das pesquisas, vide a Pesquisa Nacional de Saúde, né, que de forma periódica observa a prevalência e fatores associados ao tabagismo. A gente tem um Vigitel que é anual, também vê a prevalência. A gente tem no campo também da produção, do cultivo do fumo, a produção do fumo, enfim, é uma política multissetorial, né? Isso que dá riqueza, e a gente associa muito a questão sanitária, porque a saúde, né, e as suas instituições como o Anvisa e INCA assumiram o protagonismo, e isso é importante muito para o campo sanitário e para o SUS. Isso repercute muito para o nosso campo da saúde. Tá? E aí, a gente vai colocar aqui, se a gente conseguir gerar um debate aí com a Cris, quem estiver presente, né, em relação aos desafios. Porque justamente a partir da ruptura, né, em 2016, a gente viu que algumas coisas que já estavam continuam ainda abertas, né? Como, por exemplo, a diversificação em áreas plantadas do fumo. Né? É algo que já estava com muita dificuldade, inclusive isso que atrasou muito a adesão do Brasil à Convenção Quadro,
né? A negociação começou ali nos anos 90, em 2003 já tinha a Convenção Quadro Internacional contra o Tabaco, e o Brasil conseguiu entrar de fato na Convenção Quadro em 2005, né? Teve um atraso ali importante de 2 anos, e isso muito se deve a essa questão da produção, a resistência da indústria, né, que está muito envolvida a produção do fumo. E é interessante citar que essa política estava sob a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que até em 2016 estava constituído como ministério. A partir de 2016, esse ministério perde esse status de Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele passa a ser uma Secretaria de Agricultura Familiar vinculada à Casa Civil, e hoje ela está concentrada no Ministério da Agricultura, né, que a princípio pode soar como algo familiar e algo coerente, mas é justamente o Ministério da Agricultura que é o principal defensor da ampliação da produção do fumo. Então, o que a gente tinha de contraponto é justamente a produção do fumo, hoje está dentro do Ministério que defende o seu aumento e dificulta ao máximo a diversificação das áreas plantadas de fumo. Outra coisa é o combate ao mercado ilegal, né, que a gente sempre observa que é um campo tenso, a indústria costuma superestimar a taxa de contrabando justamente para justificar a manutenção dos preços, impostos relacionados ao tabagismo, mas a gente sabe que o preço dos impostos dos produtos de tabaco são as medidas mais custo-efetivas que mais trazem benefício em relação à redução da prevalência de fumantes. Então é importante a gente fazer esse debate e através das pesquisas a gente vê que a taxa de contrabando, do mercado ilegal, ela se mantém sempre ali em torno de 30% a 35%, não sendo diretamente relacionado ao aumento dos preços impostos dos produtos de tabaco. E a gente precisa avançar junto com a Polícia Federal, com a Receita Federal, nesse debate. Uma outra coisa, a parte de atuação da CONIC, que é a Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro. A partir de 2016 mesmo, a gente viu um enfraquecimento dessa comissão, conseguir se reunir de forma periódica, articulando os diferentes ministérios. A gente tem um decreto que a sustenta desde 2003, mas ela parece, a impressão que a gente tem que ela está um pouco esquecida, pelo menos ela não foi vetada, mas ao mesmo tempo a renovação dos seus pares não é garantida por novas portarias ou decretos, e isso enfraquece muito a política. Isso tem tudo a ver com o próximo ponto, que é a própria sustentabilidade da política, né? A gente tem observado que, mesmo você passando ali por períodos longos de uma democracia bem estável, com políticas públicas consolidadas, nunca é tarde para você colocar isso tudo em enfraquecimento, né, em ruptura. É o que a gente tem observado com as políticas sociais como um todo, né, e a política de saúde, apesar do que o SUS tem se demonstrado, né, como uma grande fortaleza, mas também evidenciando o quanto a gente tem que avançar. E aí a política, como eu já demonstrei, o controle do tabaco, apesar dele ser muito bem aceito socialmente, ele conseguiu avançar muito. Hoje, uma pessoa fumando, vista no espaço público, ela não é vista da mesma forma como era antes, que as pessoas tinham liberdade de fumar dentro do avião, dentro da sala de aula. Hoje, os mais jovens nem imaginam uma situação dessa, né? A comoção social em relação ao controle do tabagismo melhorou muito em relação à sua aceitação, mas a gente sabe que isso tudo pode mudar, né, em alguns anos, algumas décadas. Então, por isso é importante a gente sustentar a política. E, para isso, é importante a gente assumir esse papel, como a gente está aqui, né, de fazer voz, fazer coro, para que o Estado se faça presente no seu compromisso com a proteção, definindo políticas públicas potentes, políticas de saúde que, de fato, garantam o direito à saúde, né, de todos os cidadãos, que a liberdade individual nunca, né, se sobressai em relação à liberdade coletiva, né, que é o que a gente tem observado ultimamente, nessa questão do discurso individual, o discurso sem fundamentação científica, ganhando um coro que jamais foi visto, pelo menos nas últimas décadas. Tá? Então, a política contra o tabaco, o que está bem sintetizado no livro, ela dialoga muito com o cenário que a gente está vivendo em relação às políticas em geral, sobretudo as políticas sociais. Tá? Então é isso, Cris. Eu não sei se a gente pode mostrar aí, pensei em compartilhar aqui a imagem do livro, né? Aí eu abro para você, para a gente ver, não sei se tem mais alguém presente.
Quer compartilhar a imagem do livro, Leonardo? Acho bom, sim. Mostrar o livro, a estrutura do livro, né? O índice talvez é interessante para quem não conhece, ter a oportunidade de conhecer. O livro está sendo vendido na livraria da Brasco, naturalmente, que está trabalhando com descontos, né? E agora durante o congresso, então tem uma oportunidade também de comprar livro, seja quem é associado, quem não é associado, está tendo uma política de descontos na livraria da Brasco, e o livro está disponível, assim como também na editora Fiocruz. Quer compartilhar a imagem? Uhum. Então, Cris, eu só queria compartilhar aqui, né, porque até justamente com a pandemia, eu tenho utilizado muito essas plataformas digitais, né, que a Play Livros está sendo vendido também na Amazon, então tem esse conteúdo digital, né, então a biblioteca é muito facilitada para você ter acesso aos livros, tanto as plataformas aqui disponibilizadas, quando você acessa o livro, a leitura é muito otimizada no celular, né, a gente consegue visualizar tudo, esperando que parece estar demorando um pouquinho a carregar no meu computador. Mas no celular você consegue acessar, visualizando o sumário, fazendo a busca dos termos. Então isso tem até facilitado muito, pelo menos para mim. Tá. Aqui, ó. Fazer uma pergunta também, enquanto você coloca aí, está compartilhando sua tela, né? Eu acho que tem um elemento muito interessante no trabalho que você explora, que é essa questão da trajetória da política ao longo do tempo, que é uma política que tem raízes até anteriores ao SUS, né? Mas que se fortalece muito pela existência de um sistema público universal. Então, esse é o primeiro aspecto que talvez fosse interessante você comentar, porque às vezes assim, tem países que tratam essa política de uma política específica de uma forma descolada. Mas, assim, eu vejo, e acho que o seu trabalho também transparece isso, a importância que tem o Sistema Único de Saúde, as diretrizes de universalidade, integralidade, a noção de direito, a noção de determinação social e o fato de que os objetivos da saúde têm que se sobrepor aos demais objetivos, a visão da coletividade, como isso foi importante para o espaço dessa política. Uma outra questão interessante tem a ver com o ponto que você abordou, uma segunda questão, que é dos conflitos econômicos, interesses econômicos assim mais particularistas, né, da indústria, do tabaco e tal, e os interesses coletivos, e como isso às vezes se expressa também dentro do Estado, né? Foi uma questão que você observou até na tensão entre ministérios, e por isso você até abordou que a estrutura administrativa, as mudanças na estrutura administrativa do governo, elas não são triviais, porque elas afetam a possibilidade de acesso do Estado e de influência das políticas públicas por parte dos diferentes atores. Então, esse é um outro ponto interessante. Eu acho que chegou uma questão aqui também, que eu já acrescento. Chegou uma pergunta da Alessandra Pereira. O livro aborda o trabalho da CONIC. A luta com a empresa do tabaco é árdua, mas o Brasil avançou bastante nessa área. Então, seria interessante também ter essa pergunta da Alessandra Pereira, querendo que você fale um pouco sobre o trabalho da CONIC e essa luta em relação à indústria do tabaco. Você. Uhum. Eu posso responder, né, reunindo todas essas questões. Realmente, Cris, a gente observou, né, que o controle do tabaco é uma área muito técnica, né? A liderança dessa política ela se dá para os servidores de carreira, que se debruçam totalmente nessa área, né? Então, é uma questão muito técnica, justamente por ser algo multissetorial. É um tema que você tem que ter um domínio, um conhecimento vasto sobre vários aspectos, né? Não adianta só a gente ficar divulgando a ciência relacionada aos prejuízos do tabagismo, né? Ou questões relacionadas ao tratamento do fumante. Você tem que entrar num debate bem consistente sobre economia e saúde, por exemplo. Um debate também bem detalhado sobre a questão ambiental. Então, a gente vê, né, que muitas lideranças, né, não necessariamente estão nesse campo de militância do SUS, necessariamente. Só que, justamente, através da análise do livro, a gente viu que justamente o arcabouço que a gente tem no nosso Sistema Único de Saúde,
que garantiu e vem garantindo a implementação dessas políticas. Então, a gente vê uma aliança entre as abordagens técnicas, né, através de lideranças, que têm toda a sua formação e sua carreira relacionados aos aspectos inerentes ao controle do tabaco, do tabagismo, mas o grande arcabouço que sustenta essa política é o debate mesmo do Sistema Único de Saúde. Porque justamente a gente não vê um destaque vindo da economia, né, liderando, puxando a política contra o tabaco. É claro que a economia agrada muito a Receita Federal, quando a gente vê que a possibilidade de aumentar a arrecadação, né, da Receita para o Tesouro através dos produtos de tabaco, agrada muito ao meio ambiente, questões relacionadas, né, à menor poluição relacionada ao tabagismo. Porém, quem é vanguarda nesse movimento é justamente o Sistema Único de Saúde, né? E aí a complexidade se dá justamente por envolver diversos atores, né? Como um espaço como nós estamos, né, da saúde coletiva, geralmente o diálogo ele é mais convergente, né? Os locais de fala são muito parecidos, né? Os cenários são de conhecimento de todos, mas uma política multifacetada igual ao controle do tabaco envolve atores e interesses diversos, né? E até relacionada a isso, está essa pergunta da Alessandra, relacionada à CONIC. Justamente a CONIC foi o nosso terceiro artigo, né, os resultados. A gente teve a preocupação em estudar de forma separada a coordenação governamental do controle do tabaco no Brasil. E essa coordenação governamental se dá através da Comissão Nacional de Implementação da Convenção Quadro, né? E é interessante que essa composição, ela... por via formal, ela estabelece a representação de um componente de cada ministério, né, envolvido. E é praticamente todos, né? Até então, que o decreto deu conta, né, de 2003, ele foi se atualizando até 2012, e é aí que é o grande receio, né, parou de se atualizar. Né? E aí, quando você para de atualizar, porque justamente a reforma política é intensa, a cada governante, dentro dos próprios governos, há uma reforma política com extinção e criação de novos ministérios, isso dificulta a composição da CONIC, porque o seu decreto se dá através de representantes dos ministérios e secretarias, né? Então, a gente estudou, sim, essa representação, como se dá a relação dos atores, os cenários onde eles se encontram, né, que até então a gente não tinha essa via digital, né, eram encontros presenciais. Com certeza, a via não presencial vai facilitar muito, mas desde que a gente tenha um apoio, né, de todos os setores envolvidos, ou pelo menos a saúde, no caso o Ministério da Saúde, o INCA e a Anvisa, consigam liderar e puxar esses outros atores para que façam reuniões e movimentos como esse que a gente está conseguindo fazer, né? Um congresso que a princípio a gente não sabia que ia ter. E a gente precisa reorganizar, de fato. Tá? É um debate, eu tenho mantido contato com os protagonistas da política recentemente e a gente viu que realmente a CONIC se enfraqueceu muito. Mas é um capítulo especial do nosso livro, sim. A coordenação governamental, a gente analisou as reuniões, participação, né, dos presentes, e é muito amplo o debate em relação à CONIC. Obrigada, Léo. Tem mais uma questão que eu acho que é relevante, que é a questão da regulação da propaganda, né? E que teve, assim, hoje em dia parece óbvio, mas ao longo do tempo foi muita batalha para regular a propaganda, limitar a propaganda favorável ao tabaco. Quando nós éramos crianças, nos anos 70, tinha propaganda de gente surfando, era propaganda de cigarro com músicas de alto impacto. Isso foi sendo regulado por um tempo, de várias formas. Tem toda a discussão dos maços de cigarro, de padronização, algumas que não vingaram, né? Outras que vingaram, que é das advertências. Mas, assim, eu também... se observou de uns tempos para cá uma reconfiguração da forma de fazer propaganda, né? Com visores que chamam muita atenção, coloridos, né? Nos pontos de venda, por exemplo, com novos pontos de venda ambulantes, como em shows, em eventos, né? Bem arrumados, com tênis piscando, não sei se vocês viram, isso vendendo cigarro, enfim, e alguém até colocou no chat aqui também que isso voltou a aparecer na televisão, as pessoas fumando. Então, se você tiver alguma informação para dar sobre essa questão da regulação, foi um dos aspectos que avançou, mas que sempre houve bastante oposição, né? E surgem novas formas de marketing hoje em dia, novas formas de propaganda. Então, esse seria um ponto interessante de comentar. Do outro, eu vou só comentar a estrutura um pouquinho do livro, já que vocês perguntaram. O livro ele tem um capítulo que é sobre o tabagismo como problema de saúde pública, que situa o problema mesmo, né? Com indicadores, etc.
Um segundo capítulo que trata das possibilidades analíticas, uma questão mais metodológica do controle do tabaco. Um terceiro capítulo que trata do cenário internacional e aborda muito aí a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Cris, estou até compartilhando aqui, tá? Que ótimo, olha lá. O capítulo do cenário internacional aborda a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que foi firmada em 2003. É um grande acordo, o primeiro grande acordo internacional, com um grande número de Estados-parte, né, em torno aí de pacto para controle do tabaco internacionalmente. Isso foi uma reflexão para vários países, foi o início. Para o Brasil não foi o início, mas, sem dúvida, a partir daí, a política brasileira passa a se ancorar também, se respaldar externamente na Convenção Quadro, e traz alguns dados também de implementação disso nos países. O capítulo 5 trata do aspecto da coordenação governamental da política de controle do tabaco no Brasil, colocando os órgãos envolvidos, etc., e a atuação da CONIC, que a Alessandra perguntou. Ele explora bastante a atuação da CONIC nesse período, com análise documental, nas entrevistas também. E, por fim, há um capítulo que trata dos avanços, limites e desafios, né? Onde a política avançou mais e onde estão os maiores obstáculos, os maiores desafios até 2016, com essa ressalva que depois disso também, quem tiver animado para fazer um estudo de continuidade, é extremamente importante, né, ver o que aconteceu nesse período subsequente em relação a essa política. Tem mais uma pergunta aqui, que é uma pergunta de Luciano Damasceno, sobre o crescimento das mídias com uso discriminado de derivados do tabaco, como vocês entendem a situação? Então, também essa questão das mídias com uso de derivados do tabaco. Uma pergunta sobre essa questão. Você, Leonardo. Entendi. Tá ok. Então, mandar um abraço aí para o Luciano, né? Colega da Policlínica da UERJ. Então, Cris, inclusive, essa pergunta do Luciano está relacionada com o que você colocou, né? Em relação da propaganda. O controle da publicidade dos produtos derivados do tabaco também é um componente importante da política brasileira e internacional, né? A gente observa, quem, né, tem ali seus 30 anos, mais de 30 anos, observa a mudança, né? Antes a gente tinha o esporte, principalmente a Fórmula 1, patrocinado pelas marcas, né? A gente tinha outdoors das marcas, qualquer festa tinha o patrocínio, aquelas marcas. Só que nos anos 2000, né, através da nova regulamentação, a publicidade foi totalmente proibida, a publicidade em si. Porém, até por um mecanismo de lobby, né, eles conseguiram que a propaganda fosse restrita à apresentação dos produtos. E que no primeiro momento isso foi comemorado por toda a comunidade científica envolvida com a política, isso se demonstrou como muito perigoso, porque aí o próprio produto foi configurado com a sua publicidade. Aí, como você citou, né, os displays, né, a gente vai nas padarias, em quiosques, nos shoppings, a gente vê os displays montados com os produtos dentro, né, iluminados, com as próprias advertências, né, de pessoas doentes, mas a iluminação e a beleza da montagem dos produtos é tão marcante, né, que até a própria imagem da advertência, que é obrigatória estar ali, fica em segundo plano, né? Isso é interessante. E a publicidade também se dá como o Luciano falou, né? Se a gente, qualquer série que você assiste, dificilmente você não vai ver uma série que as pessoas não estão fumando ou estão, além disso, né, consumindo outros dispositivos, os dispositivos eletrônicos para fumar, que é, sem dúvida, o principal mecanismo de aumento de mercado da indústria, né? A própria indústria está fazendo estudos, já começou um movimento de tentar ir abolindo aos poucos o cigarro convencional, né? E apostar com todas as suas forças o dispositivo eletrônico para fumar, né? Então a gente vê isso de forma escancarada nas produções internacionais, produções artísticas, que inclusive também é uma exceção na própria lei que regulamenta, né? A gente tem os grandes marcos legislativos e uma das exceções são as produções artísticas e culturais, né? Que assim como a questão de publicidade, que permitiu o uso dos produtos em si para propaganda, também permitiu essa lacuna e a indústria utiliza de forma velada, né? Ninguém comenta que aquilo foi patrocinado diretamente, mas a gente sabe que nos bastidores isso acontece, né? Então, essas relações marcantes, a gente considerando ali a indústria com todo o seu interesse, apostando em novos mecanismos, né? E a gente não pode cair
na ilusão que são produtos menos nocivos, né? Até porque a gente tem observado com os estudos. Inclusive, a Anvisa está fazendo uma consulta pública, né, para conseguir ampliar a proibição e a regulamentação desses dispositivos, que até então, dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil são proibidos desde 2009. Só que a Anvisa está vendo mecanismos para conseguir conter de fato, porque a venda continua via internet, né? Os estudos mostram que as pessoas que utilizam esses dispositivos não só ficam dependentes a eles, como também iniciam o tabagismo no cigarro comum, cigarro tradicional. Então, a gente não vê a promessa de redução de danos se concretizar. Tá? Então, são esses comentários que eu tenho aí a contribuir. Tá, tem uma última pergunta aqui, a gente está caminhando para o encerramento, né? A gente vai ter que encerrar daqui a 7 minutos, mas tem uma pergunta depois, então eu vou pedir para você respondê-la e depois já fazer suas considerações finais, Léo, para daí nós caminharmos para o encerramento da sessão. A Josiane Rocha pergunta: nos últimos anos temos observado o enfraquecimento das políticas de saúde como um todo, uma tentativa de desmonte do SUS. Como isso tem afetado a política de controle do tabaco? Ótimo. Josi também, né, colega nosso de Juiz de Fora, sanitarista. Um abraço, Josi. No início aqui eu abordei essa questão, né, que eu fiz um paralelo com a própria análise do livro, que a gente conseguiu fazer no livro, que foi que a gente pode considerar aí agora, né, vendo um período posterior, que é um período áureo da política, né? A gente analisando, vivendo aquele momento de 86 e 2016, a gente costuma ser bem crítico, ver as fragilidades, só que a gente não imaginava o que estava por vir, né? E a gente tem observado isso justamente após a segunda metade ali dos anos 2010. E como a gente tem visto, né, um desmonte do SUS, as políticas sociais em geral, e ao mesmo tempo a resistência do SUS, né, ao mesmo tempo que é um desmonte dele, a gente está dando visibilidade do SUS para públicos que antes não discutiam, não entendiam a sua importância, né? E aí, como eu mensurei, a própria organização da política, que se dá principalmente, né, pela sua coordenação intersetorial, está sendo muito afetada, né, principalmente ali com articulação com os outros entes que não são tão participativos, né? A saúde é sempre guarda, né? Quando eu falo saúde, é o Ministério da Saúde, é INCA, Anvisa, são as comunidades científicas, né, da área da saúde, associações médicas, unidades acadêmicas, universidades. Só que os outros setores precisam, né, ter uma maior estabilidade e um convite maior para que tudo isso caminhe da forma melhor, né? E nesse momento de desmonte das políticas em geral, das políticas públicas em geral, isso tem enfraquecido, né? O maior enfraquecimento, que já era complicado antes de 2016, que é a diversificação de culturas, né? Eu dei o maior exemplo aqui. A diversificação de culturas hoje no Brasil, de áreas plantadas com fumo, está na mão do Ministério da Agricultura, que é o principal opositor a essa medida, né? Esse é um grande exemplo. E como dialogar? Né? Como você fazer reuniões, colocar na mesma mesa esses representantes para desenvolver uma medida que, a princípio, vai afetar a produção do tabaco, que é algo que interessa o Ministério da Agricultura. Então, a gente tem observado essas questões. E também, né, nunca esquecer da parte descentralizada política, que é o maior campo dela. Né, os municípios, os estados, através das suas campanhas, as suas atividades de prevenção em relação ao tabagismo, isso tudo é afetado. Né, a partir do momento que você não tem uma coordenação forte, bem organizada, que apareça, né, nas mídias, apareça tendo um apoio do gestor federal, isso enfraquece, isso repercute. Mas a esperança, e pelo menos no campo da saúde, a gente vê uma militância e a atuação técnica a pleno vapor, né, liderado pelo INCA. Isso aí a gente tem observado. Léo, obrigada. Vamos caminhar para o encerramento. Eu queria mais uma vez parabenizar você, editora Fiocruz, por esse livro que é tão importante. Sugerir às pessoas que visitem a livraria virtual da Abrasco durante o Congresso para ver esse livro, vejam também os outros livros que estão lá. A gente não tem aquela livraria presencial que a gente gosta tanto, que fica lotada, que a gente se esbarra para tomar um café, para conversar sobre os livros, mas temos a livraria virtual funcionando com desconto, passem por lá, tá? E vamos continuar nas atividades do Congresso, síncronas e assíncronas, que também estão interessantes. Amanhã é o nosso último congresso, nosso último dia de congresso, mas temos muitas atividades até lá. E o SUS continua de pé, continuaremos lutando por ele, viu? O SUS, um grande abraço a todos, uma boa tarde.